Pastor Clóvis, pode vir, querido. Pastor Clóvis foi meu professor no seminário Teológico Batista do Nordeste, na década de 80. Vou dizer aí para os irmãos não acharem que a gente está velho demais, né? Na década de 80, eu fui o primeiro, fiz parte da primeira turma de bacharel de teologia do seminário. Foi a primeira turma, foi no ano de 1990. Você estava terminando. Eu estava terminando, eu fui parte dessa turma aí. Primeira turma de formado em bacharel em teologia. E confesso aos irmãos que nos primeiros anos que eu tive aula com o pastor Clóvis, como eu fui um homem e continuo sendo esse mesmo homem, centrado na palavra, nada que Clóvis falava na sala me abalava, porque ao invés de ficar com aquilo que ele dizia, eu ficava com o que a Bíblia dizia. Mas tinha gente lá que entrava em parafuso lá na minha sala, tinha gente que entrava em parafuso, ele botou muito parafuso na cabeça de muita gente. Mas hoje, pastor Clóvis é um homem que teve uma experiência sobrenatural com Deus. Muitas coisas que ele falava naquela época, hoje ele não fala mais. Amém, irmão? Teve uma experiência com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. Então hoje é um homem de Deus, um homem que tem um testemunho de família. Sua esposa está aqui, tem 2 filhos, que são pessoas decentes, do bem, que também temem ao Senhor. Então, nós não convidamos aqui na igreja qualquer pessoa, os irmãos sabem disso, que nós somos criteriosos em convidar alguém para subir aqui no púlpito. A gente só convida quem a gente conhece e quem a gente sabe das coisas da vida, para a gente não trazer alguém aqui que não tem nada de conduta, não tem nada de moral, para estar ministrando sobre a vida dos irmãos, coisas que não são de Deus. Mas a gente traz pessoas que a gente conhece há muitos anos, então eu conheço o pastor Clóvis desde de 87 para cá, então são muitos anos. 87 que eu... 38 anos, você é o matemático ali, que já calculou, Então a gente conhece há muitos anos, e a gente louva a Deus, porque ele é um professor formado, ele tem mestrado, tem doutorado nas Escrituras Sagradas, um homem muito experimentado, mas tem graça de Deus e tem unção do Espírito Santo para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Então, hoje, certamente, você vai ouvir uma palavra que Deus vai falar muito ao seu coração. Ele falou comigo a respeito de umas coisas que ele vai falar para os irmãos aí. Eu quero dizer para os irmãos que os irmãos podem acatar o pedido dele, Vai pedir a ele vai pedir para os irmãos seguirem ele, Facebook ou Instagram? No Instagram. Então os irmãos seguem, Eu sei que ele não vai levar os irmãos para lugar que não presta. Então pode seguir o pastor Clóvis, ele vai falar aí. E tem um curso também, ele oferece alguns cursos, Cursos muito bons, que os irmãos, ele vai falar melhor, que os irmãos podem também adquirir esses cursos, através daquilo que ele vai estar apresentando aos irmãos nessa noite. Fica na paz, meu querido, Deus te abençoe e te use. Obrigado, apóstolo. Graça e paz, amém, irmãos? Quero agradecer o convite do apóstolo Ribeiro, da apóstola Edna, agradecer essa oportunidade rica de estar aqui mais uma vez e dizer que é uma alegria, é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. E para mim é uma honra muito grande poder pregar na igreja do apóstolo Ribeiro. Ele foi meu aluno lá em 1990, quando eu cheguei, foi aluno de grego, e foi naquele tempo eu era um pouquinho rígido, mas bem pouquinho, nada que atrapalhasse a vida das pessoas, mas foi desde aquele tempo que nós nos conhecemos, e é uma bênção muito grande poder estar aqui, ver que Deus abençoou a sua vida,
abençoou o seu casamento, abençoou o seu ministério. Apóstolo, que Deus continue fazendo coisas grandiosas na sua vida, na vida da apóstola Edna, na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. A nossa promessa é uma promessa muito grande. Eu sou neto de pastor, e com a graça de Deus, nós teremos bisneto de pastor na nossa família. Eu tenho uma esperança muito grande. Meus 2 filhos têm chamado para o ministério, é claro, estão aí fazendo outras coisas enquanto Jesus permite. Daqui a pouco Jesus vai lá e vai trazer, né? E então, meu avô era pastor, o pai da minha mãe, meu pai era pastor. Na nossa família são 17 pastores, contando aqueles que já faleceram, que não estão mais aqui. Eu não conheço nenhuma família que tenha tantos pastores quanto a minha. São 17 pastores ao todo. Contando também com a minha esposa, com as esposas de alguns primos meus, que também são pastoras, né? Somos 17 ao todo, e é uma bênção poder servir a Deus. Eu nasci em um lar cristão, naturalmente, né? Você pode imaginar que eu, quando nasci, já na barriga da minha mãe eu já ia para a igreja, e de vez em quando eu vou ali na primeira igreja batista de Curitiba, e tem algumas irmãs que dizem assim: ah, pastor Clóvis, eu lhe vi na barriga da sua mãe. Falei, é profeta e não sabe. Me viu na barriga da mãe, é profeta. A irmã é profeta e não sabe. Mas, aos 7 anos entreguei minha vida a Jesus, estou com 59, ou seja, há 52 anos conscientemente sirvo a Deus. Fui para o seminário, pastor Ribeiro, eu tinha 17 anos. Ou seja, eu jamais fui num baile, eu jamais fui numa gafieira, né? Jamais passei a noite ali no ralabucho, como dizia o pessoal antigamente, e uma série de coisas que eu jamais fiz na minha vida, porque, pela misericórdia de Deus, estou servindo a Jesus a minha vida. Quero convidar os irmãos antes de fazer a leitura da palavra, eu queria pedir para você me seguir no Instagram. Então, o irmão vai colocar aqui, olha, aponte o seu celular para esse QR Code, por gentileza, pega aí agora o seu celular, pode fazer isso agora, faz isso agora, nesse momento. Todo mundo que tem celular aqui, pega o celular aí, por gentileza, aponta para cá. Só quem não tem celular não precisa fazer isso, mas se você está com o celular aí, por gentileza, eu estou com a missão de chegar a 1000 seguidores, e eu quero sair dessa noite aqui, eu estou com uns 690 mais ou menos, quase 700, e a missão é sair daqui dessa noite com 1.700 seguidores. Então, você vai apontar a sua câmera para ali, por gentileza. Está dando certo? Já conseguiu? Está dando? Não? Tem como aumentar aí o QR Code? Se aumentar o QR Code, dá certo. Veja aí se você consegue aumentar o QR Code. Tem como? Também pode acessar pelo endereço ali, ó, torquatojr.clovis. Escreve isso lá na busca, torquatojr.clovis, e me segue aí. @ Não precisa botar o @ não, é só botar torquatojr.clovis. Deu? Certo? Foi? Bem, vamos agora para a meditação da palavra. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Nós vamos ler Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 27. E fique com a sua Bíblia aberta, por gentileza, em Marcos capítulo 8. Nós vamos
ler esse texto. Bem, o irmão está projetando ali, e aí eu vou aproveitar para fazer essa leitura junto com os irmãos aqui. Nós vamos ler do versículo 27 até o versículo de número 30. Marcos 8, de 27 a 30. Acompanhe a leitura que diz assim: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu de que não contassem a ninguém a respeito dele. Vamos voltar para o versículo 27. Eu vou pedir ao irmão que sempre deixe o versículo ali no telão, por gentileza. Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia e Jesus lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? E a pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Se fizesse essa pergunta a você: quem é Jesus? O que você responderia? Quase todos nós aqui teríamos uma resposta para dar sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Essa era a principal pergunta que os discípulos precisavam responder. Quem é Jesus? Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, e se nós estudarmos o Evangelho de Marcos, do ponto de vista do ministério terreno de Jesus, de como Marcos relata o ministério terreno de Jesus, de como Marcos apresenta o ministério terreno de Jesus, nós descobrimos que nesse momento específico, em que Jesus pergunta: quem dizem os homens, não é? Quem o povo diz que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão achando que eu sou? Essa pergunta específica dentro da narrativa de Marcos, dentro do projeto literário de Marcos, nós descobrimos que Jesus está no finalzinho do ministério dele na Galileia. Em Marcos capítulo 9, versículo 1, o texto diz claramente que Jesus partiu rumo a Jerusalém, que Jesus estava saindo para Jerusalém. Marcos 9, 1, Jesus está em caminho para Jerusalém. E em Marcos capítulo 10, versículo 1, Jesus está chegando em Jerusalém. Perdão, então não é Marcos 9, 1, é Marcos 10, 1. Marcos 10, 1, Jesus sai para Jerusalém. Está ali o texto. Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão, ou seja, em Marcos 10, Jesus está caminhando para Jerusalém. E em Marcos 11, versículo 1, Jesus chega a Jerusalém, quando se aproximaram de Jerusalém. Ou seja, Jesus havia pregado durante um ano inteiro na região da Galileia, e agora Jesus está no projeto literário de Marcos, saindo da Galileia e passando por Samaria e chegando em Jerusalém. No projeto literário de Marcos, Jesus chega em Jerusalém e ele passa apenas uma semana em Jerusalém, é preso, é julgado, é morto e é enterrado. E ressuscita ao terceiro dia. Esse é o grande projeto de Marcos.
Portanto, voltando aqui para Marcos 8, versículo 27, nesse texto específico, Jesus havia passado um ano inteiro pregando na região da Galileia, indo de cidade em cidade, de povoado em povoado, curando as pessoas, anunciando o reino, expulsando demônios. Fazia um ano que as pessoas tinham contato com Jesus. Depois de um ano em que Jesus pregava, Jesus chegou para os seus discípulos e perguntou: o que as pessoas dizem que eu sou? Uma coisa é ler sobre Jesus, outra coisa é ver Jesus. Uma coisa somos todos nós aqui, que podemos apenas ler, e lemos, e lemos, e lemos, e lemos. Eu quero dizer para você que eu mesmo, quando eu fui estudar no seminário, eu tinha 17 anos quando entrei no seminário, e quando eu entrei no seminário, é claro, eu venho de uma família de pastores, eu venho de uma família de pregadores, eu venho de uma família não apenas de pessoas crentes que vão à igreja, mas de pessoas envolvidas no ministério. Eu preguei o meu primeiro sermão, eu tinha 15 anos de idade. Foi a primeira vez que eu preguei. Foi uma reunião dos adolescentes, dos embaixadores do rei. A gente que era batista se lembra disso, né? Os embaixadores do rei. E dali em diante, as pessoas gostaram do meu sermão, e quase toda semana eu era chamado para falar alguma coisa nos embaixadores do rei. Depois comecei a pregar nas caravanas da igreja, e aos 17 anos, quando eu entrei no seminário, eu entendi, logo no começo eu entendi, que o centro da nossa fé era Jesus. E eu decidi que eu iria estudar sobre Jesus, que eu iria conhecer tudo que eu pudesse sobre Jesus. E Jesus se tornou, nesses 40 anos em que eu estudo a Bíblia desde 1985, eu entrei no seminário em 1985, nós estamos em 2025, portanto faz 40 anos que eu estudo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Faz 40 anos que eu me dedico primordialmente a estudar os evangelhos. Em 5 de janeiro de 90, eu fui ordenado ao ministério. Faz 35 anos que eu sou pastor, e faz 35 anos que eu prego sobre Jesus. Eu tive, um projeto na minha vida, de toda a ceia da igreja pregar sobre Jesus. De modo que eu venho pregando sobre Jesus há 35 anos. E se você me perguntar: Clóvis, você conhece Jesus? Eu vou dizer a você que eu estou no processo de conhecer Jesus. Mas aqui, quando Jesus perguntou: o que o povo diz que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Não estava perguntando para o Clóvis, que nunca viu Jesus. Estava perguntando para as pessoas que viram Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram Jesus, que receberam os milagres de Jesus, que tocaram em Jesus, que se aproximaram de Jesus, que conheciam o timbre da sua voz, que conheciam o modo pelo qual ele sentava, o modo pelo qual ele partia o pão. Se lembra daqueles 2 discípulos de Emaús, que caminharam com Jesus? Quando chegou lá, convidaram Jesus para entrar. Entra Jesus.
E aí Jesus entrou, e quando Jesus partiu o pão, é gente que conhece Jesus. Em 1 João tem um texto, que toda vez que eu leio lá na minha casa, sozinho, eu choro, que é aquele texto de 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O que temos visto com os nossos olhos, o que apalpamos com as nossas mãos, o que ouvimos com os nossos ouvidos, acerca do verbo da vida, porque realmente temos visto, temos ouvido, temos tocado o verbo da vida. Você não imagina o privilégio que deve ter sido conhecer Jesus, andar com Jesus, comer com Jesus, dormir com Jesus, ouvir Jesus, ver Jesus, seguir Jesus. Houve um tempo na minha vida que eu estava magoado com Jesus, muito magoado com Deus. E eu dizia para Deus: Deus, eu queria ter conhecido Jesus. Por que que eu não nasci nos dias de Jesus, na terra de Jesus? Por que eu não estava lá para ver Jesus? Eu queria ter visto. Eu não quero apenas ler, eu não quero apenas estudar. Eu queria ter tocado. E esse texto de João, 1 João, mexe comigo. Por quê? Porque aquele indivíduo, João, cujo sobrenome a gente não sabe qual é, aquele indivíduo tocou, ouviu, falou, conviveu, sorriu e chorou com Jesus. E aí Jesus pergunta para as pessoas que viram Jesus: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? E sabe o que é surpreendente? O que é surpreendente é que as pessoas que viram Jesus, que conviveram com Jesus, não conseguiram compreender tudo que Jesus era. Jesus era profeta? Era. Mas era só profeta? Não. Jesus era muito mais do que um profeta. Era muito mais do que João Batista, era muito mais do que Elias, era muito mais do que um profeta qualquer outro. Jesus era muito mais. E aí Jesus vira para os 12 discípulos, no versículo 28, e Jesus, no versículo 29, vamos botar lá, não é? E aí Jesus virou para os discípulos dele e perguntou assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? E vocês? Quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo. E eu me pergunto, o que está contido nessa palavra Cristo? O que significa Cristo? Pedro disse: tu és o Cristo. E essa declaração de Pedro racha o evangelho de Marcos no meio. Até aqui, na narrativa de Marcos, do capítulo 1, até agora, não havia se declarado ainda quem era Jesus. Mas agora existe uma declaração: tu és o Cristo. E a partir dali Jesus caminha para morrer pelos nossos pecados. Pergunte comigo: quem é Jesus? Vamos perguntar juntos: quem é Jesus? De novo, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Cristo? Em primeiro lugar, o Cristo é aquele que está cheio do Espírito Santo. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 9, o texto diz que Jesus veio da Galileia e foi para a Judeia para ser batizado por João Batista.
E depois que Jesus foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele foi batizado, e quando saiu das águas, o Espírito Santo veio, aleluia, veio como um pombo e pousou sobre ele. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz: e Jesus cheio do Espírito Santo. Diga comigo: Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus é aquele que está cheio do Espírito Santo. O ministério de Jesus começa com Jesus cheio do Espírito Santo. Antes de pregar, antes de fazer milagre, antes de chamar discípulo, antes de ressuscitar morto, antes de dar vista cego, antes de fazer o paralítico andar, antes de qualquer coisa, Jesus foi cheio do Espírito Santo. A vida de Jesus começa cheio do Espírito Santo. A sua vida e a minha vida começa no mesmo lugar aonde começa a vida de Jesus, cheio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos buscar, sermos cheios do Espírito Santo. Se Jesus, que é Jesus, começou cheio do Espírito Santo, como é que você quer começar de qualquer outro lugar? E aqui, pastor Ribeiro, apóstolo Ribeiro, apóstolo Edna, aqui eu tenho que voltar lá atrás e reconhecer que eu pensava que começava pelo intelecto, começava pela cabeça, começava pelo conhecimento, começava pela sabedoria, começava pela teoria. Não, não é assim. Começa com o enchimento do Espírito Santo. Portanto, você deve buscar, você deve clamar, você deve pedir o enchimento do Espírito Santo. Foi cheio do Espírito Santo que Jesus fez tudo o que ele fez. Jesus cumpriu o seu ministério, e Pedro, que foi um dos primeiros discípulos de Jesus, viu tudo que Jesus fez. Jesus morreu, ressuscitou, e Pedro está lá na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 38, coloca para nós, irmão, por gentileza, Atos 10, versículo 38, Pedro está lá, na casa de Cornélio, pregando para o gentio Cornélio, e Pedro diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, aleluia, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. É só desse jeito que ele pôde andar por toda parte, curar todos os oprimidos do diabo e fazer o bem às pessoas. Você quer fazer bem? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser um instrumento de cura na sua família? Quer ser um instrumento de cura na sua cidade? Quer ser um instrumento de cura na sua igreja? Quer ser um instrumento de cura no mundo que está adoecido como o nosso? Começa ali. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Você quer a unção do Espírito e de poder? Esse foi o marco zero de Jesus. Jesus partiu daqui para frente, ele fez tudo que ele iria realizar. Amém? Em segundo lugar, Jesus é aquele que proclama o evangelho do reino de Deus.
Jesus é aquele que proclama o evangelho do reino de Deus. Coloca, irmão, para nós Marcos 1, versículo 15. Marcos 1, versículo 15 diz: Jesus está pregando, bota o 14 só para a gente contextualizar o 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando o evangelho de Deus, e ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho. O tempo está chegado, o tempo é chegado. Meu irmão, minha irmã, não é mais hora de você ficar esperando nada. Ah, pastor, eu estou esperando o meu marido se converter. Eu estou esperando a minha esposa vir para a igreja. Eu estou esperando o meu pai parar de beber. Eu estou esperando o meu filho voltar. Eu estou esperando a minha filha parar com isso. Eu estou esperando terminar a faculdade. Eu estou esperando passar no vestibular. Eu estou esperando conseguir um emprego. Eu estou esperando terminar isso. Eu estou esperando conseguir um emprego. Meu irmão, o tempo é chegado. Minha irmã, o seu tempo chegou. Você não tem mais tempo para esperar. O tempo é chegado. E nesse tempo que se chama hoje, não é amanhã, não é amanhã, é hoje. No tempo que se chama hoje, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, Deus governando como governante, Deus reinando como rei, Deus presidindo como presidente, Deus assentado no seu trono, e na terra se realiza a vontade de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. A vontade de Deus, meu irmão, não pode mais esperar. Deus não está esperando mais nada para estabelecer a sua vontade na terra. Jesus é aquele que prega o evangelho do reino de Deus. Crede no evangelho, que evangelho? O evangelho do reino de Deus que está próximo. O tempo é agora, Deus está governando. Você precisa se arrepender, mudar a sua mente, porque Jesus veio trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus. No reino de César, Jesus ousou proclamar o reino de Deus. Não é César, não é César o dono do mundo, porque César tinha poder. César em Roma tinha poder de deixar viver e de matar qualquer pessoa no mundo. Quando Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos pergunta a Jesus: você é isso, você é aquilo, é assim? E Jesus fica calado. Pilatos se irrita. E Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho poder para te matar ou te deixar viver? Você é o único bobo da corte que não sabe que César pode matar qualquer pessoa e pode deixar qualquer pessoa livre. E aí Jesus diz: nenhum poder você teria se o Rei dos Reis não tivesse te dado esse poder.
Esse poder, Pilatos, não é seu. Esse poder é daquele que reina pelos séculos dos séculos. Esse poder, Pilatos, não vem de César. Esse poder vem daquele que se assenta no trono. Em segundo lugar, Jesus é esse homem que proclama o evangelho do reino de Deus. Em terceiro lugar, quem é Jesus? Jesus é aquele que veio para abençoar a vida das pessoas. Lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2, o texto diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Aleluia. Lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 13, se não me engano, aí, ó, agora eu não vou, não é 13, deixa eu ver aqui o texto, é aquele texto no qual Jesus está na sinagoga de Cafarnaum. Lucas, capítulo 4, versículo 15, versículo 16. Lucas 4, 16. E foi Jesus a Nazaré, onde havia sido criado. No dia de sábado, entrou na sinagoga como era o seu costume e levantou-se para ler. Foi entregue o pergaminho do profeta Isaías. Desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito. Ele procurou, não foi a esmo, não foi que ele abriu e caiu, não. Ele encontrou esse lugar, ele estava procurando. Quem é Jesus? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para levar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Jesus é aquele que veio para abençoar a sua vida, meu irmão, para abençoar a sua vida, minha irmã. É cura para o seu corpo, é libertação para a sua alma, é bênção financeira para a sua casa. Não é o evangelho da prosperidade, é o evangelho do ministério de Jesus. Aquilo que Jesus faz, é aquilo que Jesus realiza. Você tem o direito de ser curado, e você tem o dever de buscar a sua cura. Você tem o direito de ter o pão de cada dia, e tem o dever de procurar o seu trabalho. Deus veio para abençoar a sua vida. Deixe de viver uma vida tacanha. Deixe de ser um cabo escabrunhado, um homem com a cabeça baixa, uma mulher vencida, andando assim, reclamando da vida. Não, Jesus veio para que você levante o seu queixo. Lá no sermão profético, em Marcos capítulo 13, Jesus diz assim: olha, o céu vai tremer, a lua vai virar sangue, o sol vai virar fogo, os montes vão cair, rumores e tremores,
guerra por todos os lugares. Quando você vir que o mundo está sendo destruído, levantai a vossa cabeça, a vossa salvação se aproxima. Quanto pior ficar a sua vida, mais o seu queixo se levanta, porque por você está Jesus de Nazaré. Ele veio para te curar, Ele veio para te libertar, Ele veio para fazer milagre na sua vida. Milagre, meu irmão, milagre, minha irmã. É preciso crer no milagre. É preciso acreditar. E o milagre vai chegar. Porque é isso que Ele veio para fazer. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer, não é uma vida de barata, não é uma vida de rato no esgoto, não, é uma vida digna. Esse é Jesus de Nazaré. Em quarto lugar, Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Diga, Jesus veio perdoar os meus pecados. Os meus pecados. Jesus diz: eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Lá na Santa Ceia, lá na última ceia, Jesus toma o cálice e diz: esse cálice é o cálice do meu sangue, derramado por muitos para a remissão dos pecados. O meu sangue veio para redimir os pecados. Lá no Evangelho de João, Jesus fala poeticamente da sua morte. Jesus diz assim: o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só. Porém, o grão de trigo caindo na terra, se morrer, dá muito fruto. Pois é, o grão de trigo desceu do céu, caiu na terra e deu fruto. Como o irmão se chama? Gilvan. Gilvan é o fruto da morte de Jesus. Como você se chama? Pedro, Railton. Você vai dizer o seu nome, todos nós vamos dizer o nosso nome juntos. Eu vou dizer o meu e você diz o seu. Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Clóvis. Esse nome que você acabou de pronunciar, que é o seu, é fruto do trigo que caiu na terra. Quantos frutos Jesus já deu? É impossível contar. Quantos Ele produzirá? É impossível somar. Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Apesar de eu ter nascido de uma família cristã, apesar de eu ter entregado minha vida a Jesus aos 7 anos, eu nasci no reino das trevas, e eu fui escravo de Satanás. Eu precisei da misericórdia de Deus, para ir lá, me buscar e me salvar. Talvez você tenha menos tempo de cristão. Talvez você não tenha entregado sua vida a Jesus aos 7 anos. Não importa quando você entregou, não importa quanto tempo você tem, importa que chegou um momento na minha vida e na sua vida, em que Jesus foi lá e nos resgatou, e nos comprou, e nos trouxe para o reino do seu Filho amado.
Jesus é aquele que veio para salvar a nossa vida. Lá quando Jesus toma o cálice, Jesus diz assim: não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei novo convosco no reino do meu Pai. Jesus está nos esperando para tomar vinho de novo com Ele. Hoje nós vamos tomar vinho e vamos comer pão. E Jesus não está fisicamente aqui. Mas chegará o dia em que nós estaremos reunidos espiritualmente no céu, com Jesus, novo corpo, novas vestes, novo nome escrito na pedra. E naquele dia, Jesus será tudo em todos. Não haverá fome, não haverá sede, não haverá dor, não haverá enfermidade, não haverá morte, porque as primeiras coisas são passadas. E nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. A sua salvação começa aqui, mas termina na glória. E é a glória, e é pensando nela, e é olhando para ela, que nós devemos caminhar na terra. Não se esqueça do céu. Sabe por que você peca? Sabe por que você enfraquece na fé? Sabe por que você deixa de vir para a igreja? Sabe por que você se entristece com Deus? Porque você se esquece do céu. Pense no céu. Viva com o seu coração no céu. Você não pode se esquecer da terra. E Jesus não se esquece que você está na terra. Jesus sabe que você está aqui. Sabe que você precisa de cura, sabe que você precisa do pão de cada dia, sabe que você precisa de amparo, de cuidado, de trabalho, de saúde, sabe que você precisa de afeto, de família, de igreja, de pastores que te cuidem. Deus sabe disso tudo e Ele te dá. Buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas não se esqueça, não é só aqui na terra, não. Se esperamos de Cristo nesta vida, Paulo diz, somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós precisamos viver com o pé no chão e o coração no céu. Em quinto lugar, Jesus é aquele que batiza cada um de nós com o Espírito Santo e com poder. Amém? Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 1, versículo 5 diz assim. Bota o versículo 4. Para a gente contextualizar. Certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Pode passar. Então, os que estavam ali reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, aleluia, aleluia, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bota o versículo 6, não, bota o 5, bota o 5.
João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Bota lá o 8 de novo. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Agora bota Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Opa! Mas Jesus está dizendo que nós seremos batizados com o Espírito Santo. E Jesus está dizendo que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, aquilo que Deus fez com Jesus, está fazendo comigo e com você, amém? Diga amém. Não, você não entendeu. Aquilo que Deus fez com Jesus, está fazendo comigo e com você. Meu irmão, aquilo que Deus fez com Jesus, fez comigo, fez com você. Como Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 1:8 de novo, bota lá. Bota lá, Atos 1:8. Receberão poder, o Espírito Santo descer, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, Feira de Santana, Iaçu, Jacobina, Salvador, Curitiba, na China, na Índia, em Pequim, qualquer lugar do mundo. Você é um Jesus contemporâneo. Você é uma Jesus contemporânea. Ele não está mais aqui para andar por toda parte fazendo bem, mas você está aqui. Seria maravilhoso que esse sermão fosse pregado por Jesus de Nazaré, mas ele não está aqui. Quem está aqui é Clóvis Torquato Júnior. Mas sabe de uma coisa? Clóvis tem poder porque o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele é testemunha. Aqui em Feira, lá em Curitiba, lá em Itaberaba, lá em Umuarama. Assim é você. Jesus é aquele que te batiza no Espírito Santo. Jesus é aquele que te dá poder. E aquilo que Deus, o Pai, fez com Jesus, faz com você. É você. É você, minha irmã. Ali está o bispo Antônio. Faz com o bispo Antônio, faz com você que eu não sei o nome. Não tem problema, porque Jesus conhece os seus. Eu chamo as minhas ovelhas pelo nome e elas me escutam. Jesus sabe a sua vida. Você é ungido, você tem o Espírito, você tem poder. Levante-se, meu irmão. É dia 13, tem leitura da Bíblia, mas olha, era para faltar Bíblia para a gente ler, e não faltar gente para ler a Bíblia. Se você não se candidatou ainda para ler a Bíblia no dia 13, você vai se candidatar agora. É para sobrar, sabe por quê? Porque você tem a mesma unção de Jesus. Diga, eu tenho na minha vida a mesma unção de Jesus. A mesma unção de Jesus. E em quinto lugar, Jesus é aquele que ressuscitou dos mortos, para que nós tenhamos vida eterna junto com Ele. Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã
a nossa fé, é vã a nossa pregação, e todos nós ainda estamos nos nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou dentre os mortos e se fez a primícia daqueles que dormem. Você vai ressuscitar com Jesus. Paulo escreve dizendo o seguinte: se em vós, se em nós habita o Espírito que ressuscitou a Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará com Ele no último dia. Ou seja, o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em mim e está em você. E esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará. Por quê? Porque tudo que Deus fez com Jesus faz conosco também. Jesus era o Filho de Deus e nós somos os filhos de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Todos, porém, que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você crê? Você é um filho de Deus. Você crê? Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. É isso que você é. E Jesus ressuscitou dentre os mortos e vivo está entre nós. Eu falei para o apóstolo Ribeiro, quando ele parou o carro ali, eu disse: que placa linda. Lá de fora você não consegue ver o versículo, você só consegue ver o nome Jesus. Eu gostaria de ser cantor. Eu tentei ser cantor, não consegui, né? Mas deixa isso para lá. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, para sempre, amém. Jesus de Nazaré, quem os homens dizem que eu sou? Tu és o Cristo. O Cristo é aquele que é cheio do Espírito Santo. O Cristo é aquele que proclama o evangelho do reino de Deus, Deus governando, Deus reinando como rei. Quem é o Cristo? Em terceiro lugar, o Cristo é aquele que veio para abençoar as nossas vidas. Em quarto lugar, o Cristo é aquele que nos batiza no Espírito Santo. E em quinto lugar, Cristo é aquele que ressuscitou dentre os mortos e nos dá vida e vida abundante. Vamos mais uma vez, enquanto isso o apóstolo Ribeiro vem. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para são todas as coisas. A ele. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluias, aleluias, louvado seja o teu nome, Senhor.